E vamos ver que realmente a compaixão às vezes é demonstrada por gestos simples. E é isso que nos importa. Então o singelo relato que iremos fazer já de seguida vai demonstrar como dessas coisas simples nós podemos tirar lições proveitosas. Um garoto de 9 anos está sentado na sua carteira. É uma sala de aulas, ele está na 3ª classe do ensino primário, do antigo ensino primário, e de repente, sem que nada o faça prever, uma poça faz-se entre os seus pés. Ele sente as calças molhadas. Aterrorizado, interroga-se: como é que isto me foi acontecer? Pensa que o seu coração vai parar de bater, está lá a aflição. Pensa que a qualquer minuto o seu coração pode parar. Nunca, mas mesmo nunca, tal coisa lhe havia acontecido, pelo menos a partir do momento que ele se lembrava, não mais da questão da infância dos bebés, como nós sabemos. Agora, o receio dele é que quando os colegas descobrirem, não mais o deixarão em paz. Ele agora vai ser o alvo da chacota, da troça de todos. E então as meninas, as suas coleguinhas, quando descobrirem, para ele isto era o fim do mundo. Nunca mais elas falarão comigo, pensava ele. Em desespero, baixa a cabeça e ora: querido Deus, isto é uma emergência. Eu necessito de ajuda. Mas, meu Deus, agora mesmo. Mais 5 minutos e o meu descuido vai ser descoberto. Quando levanta os olhos, após a prece, repara que a professora vem vindo na sua direção. E pensa: fui descoberto. Encolhe-se na carteira e é nesse exato momento, quando a professora está quase chegando a ele, que uma coleguinha, a Suzete, carrega um aquário que foi encher de água e ela tropeça na frente da professora e, inexplicavelmente, despeja toda aquela água no colo do menino. Ele assusta-se, ergue-se e fica olhando para si mesmo. Estava todo encharcado. Completamente encharcado no local próprio, da cintura para baixo. Por dentro, ele agora diz: obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. E de repente, em vez daquela criança ser o objeto de ridículo, o menino agora é alvo de compaixão. A professora apressadamente sai com ele e consegue-lhe uns calções de ginástica para ele vestir, enquanto as suas calças secam. Todas as outras crianças limpam a sua carteira, limpam o chão. A própria Suzete tenta ajudar, mas é imediatamente afastada pelos outros. Você já fez demais. Você é uma desastrada, dizem-lhe os colegas. E finalmente, no fim do dia, enquanto estão esperando o autocarro, o menino caminha até à Suzete e sussurra-lhe: você fez aquilo de propósito, não foi? Ela vira-se para ele e responde-lhe baixinho: eu também me descuidei uma vez. Parece uma história muito simples, ingênua até, coisa de crianças, mas deve remeter-nos para profundas reflexões. Quantas vezes, em nossas vidas, nós próprios já padecemos humilhações? Quantas vezes já nos encontramos em situações vexatórias? E o que sentimos, o que passamos, serviu-nos para alguma coisa? Recordamos essas experiências desagradáveis
sofridas até, quando vemos outras criaturas em situações semelhantes? Se não aprendemos, deveríamos ter aprendido, para que realmente depois, em função dos mesmos acontecimentos com outros, nós possamos ser compassivos. Essa experiência das nossas dores deve servir-nos para que possamos avaliar o que os outros sentem. E não só avaliar, mais importante, auxiliá-los. Estabelecer ações, acionar providências para auxiliar o outro ou os outros, chama-se compaixão, solidariedade. Tudo firmado numa lei superior. A lei do amor e, quando assim é, o amor ao próximo. O nome pouco importa. Importa a virtude que se está praticando. E o mundo que, desse modo, nós poderemos estar ajudando a construir melhor. Todos passamos por males que nos ferem interiormente, mas isso não nos deve impedir, nunca, de contribuir para o bem dos outros. Assim, estendamos o lenço do conforto, enxugando as lágrimas daqueles que estiverem chorando. Ofertemos, se possível, a moeda da esperança aos desafortunados. Ofereçamos um ombro amigo, o nosso regaço acolhedor ou a nossa mão fraterna. E para isso não apontemos dificuldades. Nem pensemos demasiadamente em nós próprios. Saiamos ao encontro do outro. Socorramos. Assim vamos descobrir a felicidade de exercitar a compaixão, a solidariedade, o amor ao próximo. Maldosamente, costuma dizer-se que pimenta nos olhos dos outros é colírio. E exprime-se desta forma o sentimento bastante comum de não nos importarmos com o sofrimento dos outros. Afinal, já temos tantos problemas pessoais para serem resolvidos. Para quê? Procurarmos mais sarna para nos coçarmos. Esquecemos o modelo, o guia da humanidade, que ensinou a compaixão como regra de conduta. Ele mesmo fartou-se de demonstrar, nos mais variados momentos da sua vida, o que é verdadeiramente a compaixão. Jesus compadeceu-se da mulher de Cananeia, que lhe suplicava piedade, e curou-lhe a filha, que estava mergulhada em grave enfermidade. Quando entrava na cidade de Naim, Jesus deparou-se com um cortejo fúnebre e ele ficou conduído das lágrimas daquela mãe viúva que chora o filho que estava sendo levado para a sepultura. E Jesus, por verificar que o rapaz se encontrava em estado letárgico, algo que não era conhecido naquela época, pensava-se que essa morte aparente era real, e Jesus trá-lo de retorno à vida, devolvendo-a ao colo materno. É ele também que se penaliza em Cafarnaum, com o paralítico que é descido pelo telhado, graças aos braços vigorosos dos amigos, e compadecido dele devolve-lhe os movimentos. É Jesus que vai a Gadara e liberta o obsidiado, vítima de vários espíritos que o atormentavam. O que é que perguntou Jesus ao cego de Jericó? Aquele cego que o procurou. Palavras simples do Mestre. Que queres que eu te faça? E ele responde: que me devolvas a visão. E tu acreditas? Acreditas firmemente que eu possa curar-te?
e como a resposta fosse afirmativa, o cego passou a ver. E neste último caso, do cego, nós observamos aqui algo fundamental, a vontade de ser curado. A vontade do paciente e, sobretudo, a fé que ele deposita no profeta de Nazaré. E isso foram as molas da cura. Foi isso que impulsionou a cura. Portanto, a cura real somente nos alcançará se melhorarmos as nossas disposições íntimas, se seguirmos as recomendações médicas com disciplina e seriedade. Outras pessoas, verdadeiramente seguidoras do Cristo, agem de forma semelhante. Um dia destes, num autocarro urbano, apinhado de gente, entrou uma jovem com o seu bebê. Claro que gentilmente lhe foi cedido um lugar para ela se sentar. E curiosamente ela foi se sentar ao lado de uma senhora idosa. A anciã, amadurecida pela experiência da vida, calejada com certeza por já ter passado por muitas dores, logo descobriu as lágrimas mal disfarçadas nos olhos da jovem mãe. Enquanto encolava o seu bebê e delicadamente o alimentava, limpava com as mãos o rosto para esconder as lágrimas que teimavam em encher-lhe os olhos. Aquela senhora idosa ficou a meditar. Que drama! Que drama estaria vivendo aquela pessoa? Teria sido abandonada pelo pai da criança? Estaria passando por problemas financeiros? Teria descoberto alguma doença grave no seu filhinho ou em si mesma? E a idosa olhou a criança tão bonita, aninhada nos braços maternos, e imaginou quanta dor deveria sufocar o coração daquela mãe. Teve vontade de abraçar a jovem, aquela jovem mãe. Contudo, teve medo. Não sabia como ela iria reagir a esse gesto de uma estranha. Foi pensando, e quando chegou ao destino, aonde ela deveria sair do transporte, aquela idosa levantou-se, mas não conseguiu deixar de sussurrar ao ouvido da sofrida mãe. Minha filha, eu não sei qual é a dor que a aflige, mas seja o que for, tenha fé em Deus. Ele vela por si e pelo seu filho. Confie em Deus. Tudo haverá de se resolver. A jovem ergueu os olhos e sorriu. Agradeceu de forma tímida, mas um halo de muita paz envolveu aquelas três criaturas. Com certeza, o problema, fosse qual fosse, não ficou resolvido. Contudo, um coração aflito encontrou ressonância em outro coração e de certeza que mudou a sua forma de pensar. Teve reavivada a sua fé, a sua esperança. E como nós vimos, bastaram poucas palavras. Palavras que foram um gesto de compaixão. Foi o importar-se com o outro, dar um breve lembrete e recordar, acima de tudo, a fé. A fé que nos deve animar. Meditemos nisto e jamais detenhamos o nosso gesto de compaixão pelo semelhante. Porquanto, como já vimos, Jesus exemplificou-nos como fazer isso. Em muitas alturas. Muita gente, talvez a maioria das pessoas, confunde compaixão com pena. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sentir pena de alguém, de quem quer que seja, significa que estamos sentindo-nos numa condição superior à daquele.
encontramos-nos numa posição melhor do que a dele. E porque não estamos passando pelo mesmo sofrimento que ele vive naquele momento, achamos-nos superiores e sentimos pena. E nesse caso, muitas vezes permitimos-nos julgar quanto à situação que originou esse sofrimento. Ter compaixão, no entanto, significa colocar-se incondicionalmente ao lado do outro, sem qualquer tipo de julgamento quanto à situação que ele está vivenciando, sem nenhum outro sentimento que não seja o de proporcionar alívio àquela situação que é dolorosa e na qual aquele ser se encontra. Compaixão, portanto, é uma abertura integral do nosso próprio coração e uma doação incondicional da nossa própria energia para que o outro consiga superar as suas dificuldades. Então a diferença fundamental entre pena e compaixão é apenas uma. Com pena e diante do mal de alguém, não fazemos absolutamente nada com relação ao facto que originou a nossa reação. Julgamos, avaliamos, revoltamo-nos, posicionamo-nos e cruzamos os braços. Voltamos às nossas tarefas diárias, aos nossos compromissos, à nossa família, aos nossos afazeres, como se a vida pudesse continuar normalmente, apesar do sofrimento que estamos vendo. A compaixão é diferente. Ela exige de nós uma atitude, uma ação. Exige que nos coloquemos na situação em questão e que nos ofereçamos, ou pelo menos ofereçamos algo de nós mesmos para que essa situação se resolva. Exige que estejamos presentes, que sejamos atuantes e agora sim que nos posicionemos. O mundo, não esqueçamos isto, o mundo não precisa das nossas lágrimas. O mundo já tem lágrimas demais. O mundo precisa das nossas ações. A compaixão exige de nós uma ação, se possível, pronta. Porque quando procuramos sentir o sofrimento do outro, essa ação para procurar resolver a situação acabará surgindo naturalmente. É o estabelecer de uma sintonia energética. Tudo, rigorosamente tudo no universo é energia. E ela é preciso nestas situações. Uma sintonia energética que nos torne capazes de realmente dividir com o outro as suas dores. Não no sentido de entrarmos nós naquela energia de sofrimento. Não devemos. Porque se ficarmos conduídos como o outro, não conseguiremos fazer nada. Temos que ter bom senso e discernimento. Mas criando um cordão energético que puxe o outro para fora da sua dor. Fazer algo que o consigamos tirar daquela posição dorida. Então, o que é exatamente compaixão? Compaixão é o sentimento que, com a motivação de apreciar todos os seres vivos, desejamos libertá-los dos seus sofrimentos. Palavras sábias de alguém muito sábio. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se a nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Palavras do Dalai Lama. Todos observamos, sobretudo quando estamos preocupados com isso, como vai o mundo. E temos sentido, em muitas ocasiões, o nosso coração apertado. E isto muito mais do que uma única vez. Assistimos nas televisões cenas de crianças morrendo de fome, doentes em corredores de hospitais morrendo por falta de assistência. E às vezes até pensamos, é o caos.
e esperamos que o Governo tome providências, que as autoridades se movimentem. Entretanto, não nos demoremos só nessa posição de comentaristas. Pensemos no que a nossa compaixão pode fazer. Não digamos que somos pobres e, como tal, incapazes de contribuir nas campanhas do bem ao próximo. Quantas vezes o que é necessário não são coisas, são necessários sentimentos. Então vamos pensar juntos. Se renunciarmos a um refrigerante em cada 5, segundo os nossos hábitos, poderemos destinar essa quantia, ao final do mês, a uma instituição. A renúncia equivalerá, com certeza, à minimização de algo para alguém. Se renunciarmos ao cinema uma vez em cada 5, endereçando o valor economizado a uma creche, ao fim de algumas semanas aquela instituição contará com mais leite a favor das crianças. Se renunciarmos à compra de uma revista em cada 5, aquelas que costumamos adquirir, ao fim de 2 ou 3 semanas, o valor poderá ser destinado novamente a uma instituição que acolha, por exemplo, idosos. Esse dinheiro poderá servir, quem sabe, para comprar uns miminhos extras. Pequenas guloseimas, por que não? Porque às vezes os idosos tanto apreciam, desde que não sejam diabéticos. Se economizarmos nas nossas peças de vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, ao final de um ano, de certeza disporemos de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. E então, se deixarmos de ir ao restaurante uma vez em cada 5 que costumamos ir, ao final de algumas semanas poderemos encaminhar esse valor economizado para um albergue, para alimentar quem se encontra distante do próprio lar. Os sem-abrigo, por exemplo. Se economizarmos o equivalente à aquisição de um novo calçado a cada 5, poderemos agora endereçar esse valor para uma instituição que lute com dificuldades para pagar a conta da energia elétrica, da água ou do supermercado de alguém. A compaixão, portanto, não espera pelas decisões do governo. Ou não espera que apenas as pessoas mais abonadas do que nós realizem aquilo que nós também podemos realizar. Se calhar, pensando bem, nós atrevemos-nos a dizer: será uma gota de água no oceano. Mas não esqueçamos que o oceano é completamente feito de gotas de água e que qualquer rio, começa como um pequeno fio de água, às vezes saindo da fenda da rocha. Não esqueçamos nunca isso. Não esperemos somente pela bondade dos outros. Lembremos-nos daquilo que nós próprios podemos fazer. É possível pensarmos que temos direito ao supérfluo, porque lutamos e trabalhamos para isso. Até teremos alguma razão, se não pensarmos naqueles a quem falta o necessário. Podemos então afirmar que estamos contribuindo para as indústrias. Quando nós enverdamos pelos caminhos do materialismo, em verdade, estamos consumindo, estamos beneficiando as indústrias, compramos muita coisa, muita revista, muito jornal, estamos contribuindo para a informação escrita, compramos muita roupa, muito calçado, estamos contribuindo para as empresas da moda e até quando comemos muitas vezes fora, estamos contribuindo para a restauração. É verdade. Tudo isso são fontes de trabalho para muitas pessoas. É verdade. Mas o que economizarmos
destinados a outro, também movimentará essas mesmas indústrias e até o próprio comércio. E além de movimentar do mesmo jeito, estará diminuindo dores, mitigando a fome, protegendo corpos, enriquecendo um pouco a mesa de alguém que já abandonou há muito os sonhos que acalentou. Não discutimos o direito de cada um decidir a forma de empregar os seus recursos amoedados. De maneira nenhuma. A doutrina dos espíritos não é contra nada nem contra ninguém. Agora, não deixamos de falar nas coisas para constatarmos o que com elas nós podemos aprender. A vontade, o livre-arbítrio, é atributo de cada um. E, portanto, o que decidimos por nós, levar-nos-á inexoravelmente na direção do nosso próprio destino, o destino que nós criamos para nós próprios. As nossas palavras são somente uma sugestão para aqueles que acreditam na força da compaixão. E esse sentimento só terá realmente valor se houver algum laço entre nós e ele. O sentimento da compaixão. Então a compaixão, pode ser bênção sublime, desdobrando-se, quantas vezes, em socorro silencioso. Não bradado aos céus, no anonimato, de maneira calma, tranquila. E ela será uma escada de luz, onde o próximo, e às vezes aqueles que estão bem próximos, é o nosso degrau evolutivo que nos vai permitir a ascensão, e o nosso auxílio fraterno será uma imensa oportunidade iluminativa. A compaixão vivida pela alma é a mais alta conquista que o homem poderá colocar como meta para si mesmo. No dicionário, encontramos uma definição de amor. Diz no dicionário que amor é sentimento de caridade, de compaixão de uma criatura por outra. Vejam bem, caridade de mãos dadas com quem? Com a compaixão. Então, se nos for possível, ao menos tentemos. Que Jesus nos abençoe e pelo carinho da vossa atenção, muito obrigado.